Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa na Mira do Trader. Hoje eu estou gravando fora do estúdio, pessoal, então peço aí a qualidade de imagem e som deve ficar 80, 90% do padrão. E amanhã volto a gravar do estúdio. Ok, hoje dia 22 de 1 de 2018, 17 horas e 18 minutos. Para o pessoal que deseja receber o informe cenário, é só entrar no site aqui da Top Traders, colocar nome e e-mail, dentro de alguns dias minha equipe te coloca na base e manda para você. Também os últimos dias para assistir a aula online como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. Na verdade é um seminário que a gente fez com qualidade de som e imagem cristalina, gravado por uma equipe profissional, contratamos um estúdio e fala um pouco da minha história, técnicas, estratégias, como é que eu penso o mercado, esse negócio da paciência, de ter visão de médio prazo, pegar aquelas inflexões de mercado, ver o que os outros muitas vezes não enxergam e aquela coisa toda que já conhece o meu trabalho. E para quem frequenta aqui nosso canal no YouTube, se quiser pedir seu ativo na área de comentários, que virou praticamente um fórum, pode fazê-lo, respondo sempre com muito prazer, muita satisfação. Também tem acesso à aula online aqui. E se inscreva no canal, compartilhe, se você gostou, deixe o seu like. Ok? Então, pessoal, eu vou começar aqui com as criptomoedas, né? Como de praxe, no site CoinMarketCap, que é aquele que eu uso comumente aqui para ver as cotações. CoinMarketCap.com. E hoje, novamente, né, materializando a nossa ideia de semana passada, de sexta-feira, uma segunda-feira baixista. Esse mercado funciona 24 horas, mas eu acreditava no início de semana especificamente, que é claro, tem um pouco mais de liquidez, né, embaixo. Então, como prometido, faremos os estudos dos 4 primeiros aqui. Então, o primeiro Bitcoin está negociando a 10.607 dólares, ok? Então, vamos lá. Bitcoin. Aqui aí vai ficar complicado, né? Porque a diferença está muito grande. Infelizmente, acho que eu não vou conseguir. O Cartesian não atualizou. O último dia aqui é sexta-feira, então lamento. Deixa eu ver o Bitcoin Cash. Aí eu fico devendo para vocês. Amanhã eu faço mais caprichado ainda. Infelizmente, deixa eu ver o Bitcoin Cash. Não, o Bitcoin Cash, Bitcoin, está tudo atualizado de sexta. Mas ainda dá para fazer um estudo aqui rápido. É uma tendência de baixa nas criptos, né? Então todas elas são figuras de queda, né? Até tem o gráfico aqui, mas não é a mesma coisa. Então, ainda mesmo com a queda de hoje, eu ainda entendo que tem espaço para cair um pouco mais, ok? E aí vamos aqui para dar uma olhada aqui nos índices mundiais, né? Hoje um dia altista lá fora, impressionante. As bolsas americanas subindo, na Europa também, com exceção de Londres. E tem algumas características específicas por causa do Brexit, né? Então vamos começar pelo índice Nasdaq. Deixar carregar aqui pra gente. Daí a gente faz DAX, FTSE e CAC, que é o índice francês também. Depois a gente faz o Ibovespa, dólar, índice, aquela rotina que a gente já conhece. Então, o índice Nasdaq, pessoal, está longe da média de 21, mais longe do que ele já esteve nos últimos tempos, mas não corrige. É o mercado comprador, em algum momento vai corrigir, vai aproximar, talvez beliscar até abaixo da média, mas precisa começar. Hoje mesmo com o shutdown, que é a paralisação do governo americano, eu até conversava com um aluno no final de semana, não foi suficiente para trazer força compradora e está subindo, renovando máxima histórica. Mas se você entender isso aqui como um pivô de alta ou um mastro bandeira, apesar de o mastro bandeira precisaria de mais alguns dias aqui para configurar, mas teoricamente você teria esse objetivo aqui alcançado. Então, teoricamente sugere. Aqui, por exemplo, nós tínhamos uma possibilidade de queda nesse candle vermelho, ele ignora, rompe a máxima
e vai embora. Tem que sinalizar. Para quebrar um padrão desse, teria que fazer um topo mais baixo que o anterior. E não faz, né? Ele sobe, faz topos mais altos e aí o próprio vendido que tenta antecipar, ele acaba estopando e eleva as cotações, ok? Aí vamos falar do índice DAX na Alemanha. Eu até comentei semana passada que nós tínhamos a região de 13.330 e depois a região de 13.420. O mercado rompeu e hoje fechou um pouquinho acima, mas a perda dessa região desse topo anterior poderia fazer um rompimento falso e uma queda até expressiva, mas teria que começar. Aqui a gente pode colocar uma média uma média móvel de 21 aqui no gráfico, né? Eu estou usando outro computador, então não tem ali. Mas assim, ainda é um mercado comprador, então precisaria também fazer topos mais baixos, mas não faz. Mas assim, o índice alemão, se perder esse topo anterior, faz um rompimento falso, teria uma pressão vendedora interessante ali. Mas por enquanto está para cima, né? E é muito comum o mercado, quando a tendência é de alta, ele ignora fatores, drivers, notícias negativas, e quando é de baixa, ignora as positivas, né? Isso é histórico, assim, então... Aí depois ele precifica tudo de uma vez, por isso que tem aquele movimento maluco depois. Muitas vezes o movimento de correção ele vai além. Exemplo, o Brexit. Teve o Brexit, o mercado caiu, depois começou a subir para recuperar a queda exagerada e não parou mais de subir, então... No caso do índice FTSE é um movimento bem técnico, né? Correção até a média de 21, o mercado respeitou, está subindo, mas hoje já não teve a consistência. Caso perca essa região da média, aí faria um pivô de baixa e aí sim quebraria a sequência de alta, algo que ainda não ocorreu. E para finalizar os benchmarks internacionais, vamos para o índice da França, CAC. Colocar a média também. Está ali na máxima histórica, é a bolsa mais forte ali daquelas que eu costumo acompanhar. Muito colada com as bolsas americanas. Só nesse momento aqui que ela descolou um pouco, a correção foi meio lateral. E isso daqui é um mastro bandeira, né? Então está dando sequência ali, mas sempre que tem um movimento exagerado perto de máxima histórica, requer atenção, porque teoricamente isso daqui seria duplicado, é mais difícil do que ocorrer uma correção de curto prazo. Ok, vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa interessante, ó. Está falando da atualização do governo americano, ouro fecha em leve queda. Vamos ver se fala mais alguma coisa aqui que seja bem relevante mesmo. Está dizendo que os mercados ignoram a parada do governo americano. Então é isso aí. Aí vamos dar uma olhada aqui no broadcast. No Profit Chart. Infelizmente as criptos não conseguimos, pessoal. Eu tinha preparado um estudo bem legal, mas... No caso do Ibovespa, né, nós temos aí um mercado francamente comprador. Ninguém precisa ser analista profissional de mercado para entender que o mercado está em alta, né? Eu já tinha traçado semana passada uma linha de retorno que une esses topos. Está bem perto aqui de ser tocada, eu não sei se vai ser tocada, se vai ser rompida, mas está perto. E esses números de FIBO aqui, simplesmente eu peguei o triângulo e projetei a partir do rompimento. O mercado continua ali naquela região, um pouquinho acima da projeção de 100%. A média aqui no 78.500 aproximadamente. E apesar de ser uma alta tímida, é um pregão de alta, 0,32, né? Vamos dar uma olhada aqui no BOVA11, que a gente gosta de ver para ter sinalizações mais técnicas. É isso mesmo, eu estranhei o candle aqui, mas é isso aqui. Deixa eu só ver aqui, 78, 71, é isso mesmo. O BOVA11
é mais um candle de queda, mais um sinal de queda, mas ele não cai, né? As mínimas estão mais altas, as máximas mais altas, um volume menor. É uma sinalização, mas assim, quando sinaliza, tem que perder a mínima do candle mais alto do movimento num topo. Então, por exemplo, teria que perder 78,12 em fechamento, de preferência com volume mais alto, para projetar um teste aqui de 76,92, sendo curto e grosso assim no estudo. No caso do índice, dando uma olhada aqui, o ajuste da semana passada, eu olho às vezes mais o ajuste do que o próprio fechamento, foi em região de 81,600, né? O mercado está 160, 170 pontos acima do ajuste. Também é uma leve queda. A máxima mesmo do movimento foi marcada sexta-feira, 81,800, está testando ali. O mercado está bem esticado, com redução de volume, mas também ainda não fechou. E longe da média, tem tudo para uma correção, mas teria que começar. Eu tracei também uma linha de tendência aqui. De repente, depois do movimento de hoje, faria até sentido ajustar essa linha, alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu acho que faria mais sentido. Né? E a gente poderia ter essa linha como referência, né? Isso daqui se parece muito com um triângulo ascendente, né? Que geralmente antecede o movimento de queda, caso essa LTA seja perdida. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E aí, chegando aqui no dólar, é algo interessante, o índice está subindo, mas o dólar também. Veio numa região de suporte, 3.186, a mínima foi 3.188, é interessante. Além de respeitar uma região de suporte, poderia fazer um rompimento falso da região de 3.199, 3.200. Esse é um sinal de fundo, só que sinaliza volta, sinaliza volta. Da mesma forma que o dólar sinaliza fundo e ele não confirma, o índice sinaliza topo e não confirma. Uma hora vai confirmar, mas isso não ocorreu ainda não foi o momento, né? E aí, observando o intraday do dólar, nós já temos alguma coisa mais clara, assim, pelo menos no intraday. Então, como eu estou de olho no dólar, né? Isso daqui é um ombro, cabeça-ombro invertido, né, que teria potencial para jogar o dólar em 3.245, por exemplo. Então, se o dólar subir, teoricamente entraria a venda na bolsa. Vamos ver. Então, sugere essa figura, um ombro, cabeça-ombro invertido aqui no dólar, ok? E aí, vamos fazer então os pedidos do YouTube. Pela ordem aqui, 5 ativos. Então vamos lá. O primeiro da minha listagem aqui é a Pose 3, que é positivo. Deixa eu só ver se a gravação tá ok aqui. Tá tudo certo. Eu só não consigo... Geralmente eu gravo com 2 monitores, né? Então eu tô olhando aqui para ver se... Então tem Pose 3... deixa eu só entender aqui. Só não entendi o que aconteceu aqui. Vamos lá, deixa eu tentar abrir nessa aba aqui que fica mais fácil para mim. Pose 3. Bom, agora foi. Que aí já fica uma abertura padrão com todos os indicadores. Bom, Pose 3 cai no 0,28. Fez um ombro cabeção invertido, desenvolveu. Dá para a gente pegar aqui um movimento de rompimento. Eu me lembro que eu tinha visto isso num papel, um aluno tinha pedido. A compra boa foi aqui. É que, sabe o que acontece, pessoal? Por exemplo, aquilo que eu falo de pegar movimento da raiz, né? Aqui, ninguém queria comprar. Baixo volume. Só que o volume começou a aumentar, as médias se cruzaram e rompeu o LTB. A compra boa é nos 3,10. Aqui é para realizar lucro, mas ainda vale compra no ativo? Eu não entraria. Só se tivesse um cenário de correção até a média, seguido de um sinal de compra, um candle, mesmo que seja intraday. Ok?
Me pediram uma ação aqui, eu nem sei se essa ação tem liquidez, eu sei que na verdade é Tietê 4, né? A gente costuma ver a 11 aqui. Vamos dar uma olhada aqui no volume. É um volume bem baixo, né? Assim, volume baixo, ativo lateral, candles pequenos. Então, o gráfico não... Se você tem, por exemplo, informação fundamentalista, alguma coisa, um leilão, uma concessão, uma venda, ok. Mas assim, o gráfico não indica nada, pessoal. Nada além de movimento lateral, com baixo volume e candles pequenos. Então, não se enquadra naqueles ativos. Na verdade, está indicando baixa, né? O setor em si está um pouco fraco, então está indicando baixa. Depois a gente vai ver TOTS 3, Klabin e Goal. Ok? Então vamos lá, TOTS 3. É um bom ativo, é um bom setor. Eu tinha alertado para quem estava comprado quando eu fiz o último estudo na perda de CLTA. A ação buscou um suporte e parou a queda. E depois é interessante que ela desenhou ombro, cabeça, ombro bem delimitado aqui, né? Ela fez um ombro, cabeça, ombro. E aí desenvolveu um movimento de alta natural, né? De acordo com a figura. E esse tipo de movimentação me parece uma movimentação de exaustão. Se eu tivesse ação com bom preço médio, eu venderia. Está longe da média de 21. Isso daqui é um candle de queda, é uma shooting star, com gap aberto, enfim, me parece uma movimentação de exaustão. A gente pode colocar, inclusive, um estudo aqui de volume, né? É um bom volume, mas como o mercado como um todo está bem esticado, eu acredito que se o mercado, por exemplo, corrigir, ela corrigiria também, se conseguiria comprar mais barato, perto da média, com desconto, né? Então faria sentido talvez realizar por completo a posição pelo menos uma parte. Aí Klabin igual. KLBN 11. O setor como um todo está interessante. É possível que seja um setor antagônico, mesmo com correção. Ele pode subir porque é um setor atrelado ao dólar e teve reajuste de celulose. Esse tipo de situação eu compraria aos poucos se eu tivesse interesse no setor, se estivesse no meu radar. Dá para a gente traçar aqui. Não sei até que ponto teria sentido alguma coisa assim, né? Interpretar isso aqui como um triângulo, talvez, né? Alguma coisa parecida com isso assim. Mas é um setor que sugere alguma coisa no sentido positivo. Né? Mesmo que ele passe por correção, é um setor interessante, que eu confesso que o setor... Não estou dizendo que é necessariamente a Klabin, mas é um setor que ele em si está no meu radar. Eu o vejo, por exemplo, uma correção nesses ativos seria muito interessante, porque eles não acompanharam o mercado, teve reajuste, quer dizer, teria fundamentos e você teria um gráfico favorável, principalmente no cenário de correção. A igual ao 4. O setor de siderurgia como um todo muito forte, né? E eles sinalizam... Deixa eu tirar esses pontos daqui. Eles sinalizam, mas não corrigem. Pra vocês terem uma ideia, a Goal fez movimento limpo de R$ 4,50 a R$ 7,00. Eu marcaria, tem esse ponto aqui 6 e... Na verdade é 6,30, porque teve dividendos, né?
são pontos importantes aqui, 6,30. Eu marcaria este outro topo 6,69. É uma referência também. Sempre que tem esse tipo de movimento, os topos anteriores são referências, né? E eu marcaria o 6,47 também. Então, estão marcados ali os pontos. Você vê que justamente a mínima da sexta-feira foi 6,47. E eu acredito particularmente no movimento de correção, pelo menos até os 6,30, aqui onde está a média, mas se o mercado como um todo pesar, tiver alguma coisa principalmente vindo do exterior, deve cair um pouco mais, porque muitas vezes a queda ela é proporcional ao movimento de alta, e tem um sinal de topo duplo aqui também no diário, ok? Indo lá para os ativos fixos, Petro 4, o ativo muito forte, só que numa região, a Petrobras, entre pequenas correções e movimentos expansivos, ela está praticamente no mesmo patamar. Ela alcançou o 18,49, que era o ponto mais otimista do movimento, e ela está por ali, pessoal. Eu, particularmente, interpreto esse movimento como uma distribuição para uma posterior queda, mas eu posso estar enganado, né? A minha visão, eu acho que o mercado seria saudável para atrair novos compradores, o mercado fazer uma queda mais aguda, mas o mercado pode fazer isso no tempo, ficar de lado e depois subir. Eu acho interessante que está tendo redução de volume, então quando tem redução na mesma região, é mais um sinal de distribuição de preços, que é um movimento lateral que antecede uma queda mais aguda. E aí, nós temos aqui a Vale 3, que já está dando sequência ao movimento de topo. É um movimento também muito, muito típico de distribuição. Você vê que os candles são vermelhos, tem redução de volume, quer dizer, cansou a compra, o mercado distribui para depois cair de uma forma um pouco mais aguda. Agora, hoje, a gente vai chegar nos ativos dos bancos aqui, né? Eu vou colocar para vocês aqui um site que é unibroker.com.br/IBOV. Ó, a compra está toda concentrada nos bancos. Ó. Você vê que tem várias ações caindo, fazendo peso negativo para a Bolsa. A compra concentrada completamente nos bancos. Ó. Itubi, Bradesco, Itaúsa, Cielo. Alguma coisa de Petrobras, né? Ó, mas Bradesco, Sambi, predominantemente ativos do setor bancário. Praticamente, ó, 60% da alta de hoje de Bovespa é de Itubi. Né? 60%. Subindo 320 pontos, 200 é de Itubi. Né? Quase 70% da alta está diretamente relacionada a Itaú. E, pessoal, os bancos não têm... A alta não tem fim, aparentemente, né? Uma hora vai cair, mas não começa, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil tem dois sinais de topo, né? Um enforcado e uma estrela cadente. Mas não cai. Hoje é um candle praticamente lateral. A máxima é mais baixa e a mínima também. É sinal de uma maior presença vendedora, mesmo estando positivo. Só que eu acho até que vai chegar no 33,96 arrastado, mas teria que cair um pouco mais para quebrar uma sequência de alta aí. Ok? E aí, falando para a gente finalizar. Bradesco. Máxima histórica, sem resistência pela frente, subindo loucamente. Pode parecer repetitivo, mas é um candle típico de topo. Isolado. Por exemplo, se amanhã tiver um pivô de baixa, por exemplo, seria quase um bebê enforcado, mas a gente classificaria como
uma estrela da noite, porque o BB tem gap completo, a estrela da noite só de corpo. Eu venderia, com certeza, realizaria lucro. E pessoal, a grande estrela do pregão de hoje, responsável por 70% dessa leve alta de Bovespa, várias ações caindo e ela subindo, que é YouTube. Bovespa subindo 320 pontos, YouTube responsável por 200 pontos, 320. Então, uma alta de ponta a ponta, marobuzu, com volume alto. Putz, é sinal de exaustão? Pode ser. É sinal de convicção? Só a confirmação para dizer, por exemplo, se amanhã tiver uma queda mais forte, por exemplo, engolfando uma parte ou completamente, putz, era exaustão. Agora, se de repente você não tem força vendedora, aí é sinal de continuidade. Ok? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham uma boa semana. Amanhã, ver com o pessoal da Cartezinha se normaliza as criptos para a gente voltar. Eu sei que tem muita gente que gosta. Quem quiser o cenário, nome e e-mail aqui, vai receber. E o pessoal que assistiu, se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Estamos chegando aí nos 4 mil inscritos, muito bacana. Quando nós chegarmos nos 4 mil inscritos, em vez de 5 ativos dos pedidos do YouTube, eu prometo fazer 10. Ok? Então é isso aí, pessoal. Meu grande abraço. Seguimos juntos e nos vemos amanhã no Radar, se Deus quiser. Sucesso a todos, saúde e paz.